E se parte da nossa história tivesse sido apagada? Cidades inteiras, templos, povos inteiros, engolidos pelo tempo, pela areia e pelas águas. E se antes das civilizações conhecidas tivesse existido um mundo que floresceu e desapareceu sem deixar rastros? Hoje você vai conhecer o enigma proibido das civilizações perdidas, um mistério que a arqueologia ainda tenta decifrar. Você está no Ecos da História, onde as curiosidades escondidas do passado ganham vida. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, aproveita agora e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde as próximas descobertas, histórias que vão desafiar tudo o que você aprendeu sobre o passado. O botão está logo aí embaixo, há cerca de 12 mil anos. O planeta começou a acordar de um longo sono gelado. O gelo que cobria continentes inteiros derretia como velas sob o sol. Montanhas inteiras se transformavam em rios furiosos, e o som do degelo ecoava por todo o planeta. Era o início de uma nova era, e também o fim de muitas outras. Cada gota que caía moldava não só o futuro, mas apagava o passado. Imagine o mundo antes disso. Imensos vales verdes, animais selvagens e povos vivendo às margens de lagos e oceanos. O clima era frio, mas equilibrado. Um tempo de estabilidade e sobrevivência. Até que a Terra decidiu mudar as regras do jogo. E quando ela muda, ninguém escapa sem pagar o preço. O calor aumentava, o gelo cedia, e o mar, silencioso por eras, começou a avançar. Primeiro alguns metros, depois quilômetros. Florestas sumiram, rios desapareceram, e o que antes era lar virou abismo. A natureza não pediu permissão. Apenas fez o que sempre faz. Reescreveu a história com suas próprias mãos. Em poucas gerações, o mar tomou o que levou milênios para ser construído. Vilarejos desapareceram, montanhas viraram ilhas, e civilizações inteiras se tornaram pó no fundo do oceano. Os sobreviventes observavam o horizonte e viam o inimigo crescer todos os dias. Um inimigo sem rosto, sem som, mas com um poder impossível de deter. O mar, o maior coveiro da história. E agora eu te pergunto, quantas histórias se perderam nessas águas? Quantos nomes, quantos reinos, quantos sonhos afundaram sem testemunhas? Falamos sobre o futuro com tanto orgulho, mas quantas vezes já começamos do zero sem perceber? Talvez sejamos apenas sobreviventes de mundos que o tempo afogou. Cientistas chamam esse período de meltwater pulses, o momento em que o planeta derreteu rápido demais. O nível do mar subiu dezenas de metros, num ritmo que nem os oceanos modernos conseguem imaginar. Parece ficção, mas é fato. Foi o maior avanço das águas desde o nascimento da civilização. Agora tente visualizar essa cena. O sol nascendo sobre montanhas de gelo derretendo, rios nascendo onde antes havia neve. Pequenas aldeias, observando o mar se aproximar, dia após dia, sem entender o que acontecia. As mães segurando seus filhos, os anciãos olhando para o céu. E em silêncio, a humanidade aprendendo o que significa perder tudo. Para muitos, foi o fim. Mas para outros, talvez tenha sido o recomeço. Porque a destruição tem o estranho dom de criar novas oportunidades. Povos fugiram, migraram, aprenderam a sobreviver, reinventando o impossível. E desses destroços nasceram as primeiras lendas do grande dilúvio. E se os mitos que ouvimos até hoje forem lembranças reais dessas catástrofes? O dilúvio de Noé, o de Gilgamesh, as histórias de águas que cobrem a terra, todas podem ser ecos de um mesmo evento colossal. Talvez não sejam fantasias, mas memórias transformadas em mitos. Memórias que o tempo transformou em religião e poesia. Há 12 mil anos, o mundo foi literalmente redesenhado. Cidades costeiras desapareceram, montanhas se tornaram ilhas, e continentes mudaram de forma. Quando as águas recuaram, a humanidade já não era a mesma. E talvez por isso o passado pareça tão distante. O mar não é apenas água. É o maior arquivo da história humana e o mais difícil de abrir.
Cada centímetro de areia submersa pode esconder templos, ferramentas, ossos e segredos. E nós mal arranhamos a superfície desse arquivo infinito. Quem sabe o que dorme lá embaixo? Alguns cientistas acreditam que, com a elevação do nível do mar, milhares de cidades antigas estão agora sob os oceanos. Mas é claro, essa ideia nem sempre agrada, porque admitir isso seria reconhecer que nossa história está incompleta. E nem todo mundo gosta de rever o que já foi escrito. A cada novo mergulho, arqueólogos encontram algo inesperado. Muros, caminhos, colunas que parecem não pertencer a lugar nenhum. Alguns dizem ser formações naturais, outros ruínas esquecidas. A verdade? Ainda não sabemos. Mas onde há mistério, há curiosidade. E é a curiosidade que move o ser humano desde o início. Foi ela que nos fez olhar para o fogo, para as estrelas e agora para o oceano. Somos uma espécie que não aceita o fim. Queremos saber o que veio antes, o que ficou escondido, o que o tempo tentou silenciar. E é isso que faz o enigma proibido das civilizações perdidas ser tão fascinante. Imagine estar em uma dessas aldeias há milênios, acordar e ver o horizonte sumindo, as águas cobrindo os campos. O barulho do vento misturado ao som das ondas. Um espetáculo de beleza e terror ao mesmo tempo. É poético e assustador. E quando o mar finalmente se acalmou, o silêncio tomou conta. Mas o homem não esqueceu. As histórias foram passadas adiante, contadas e recontadas junto às fogueiras. O mito do fim do mundo pelas águas virou parte da alma humana. Porque no fundo sabemos, já vimos o mundo acabar antes. Talvez seja por isso que ainda tememos o mar. Ele é lindo, mas imprevisível. Tranquilo por fora, mas guardando segredos que fariam qualquer arqueólogo perder o sono. E cá entre nós, quem não gosta de um bom mistério? Principalmente quando ele envolve civilizações perdidas. Mas e se o mar não tivesse destruído tudo? E se ele apenas tivesse escondido? Como quem guarda um segredo até a hora certa. Talvez as respostas estejam lá, esperando o momento de serem reveladas. E esse momento pode estar mais perto do que imaginamos. Enquanto exploradores modernos vasculham o fundo dos oceanos, novas ruínas aparecem, novos enigmas surgem. Cada descoberta é uma peça de um quebra-cabeça colossal. Um quebra-cabeça que talvez nunca consigamos montar por completo. Porque quanto mais descobrimos, mais perguntas nascem, e é aí que mora a verdadeira magia. Porque o mistério, mais do que a resposta, é o que mantém a gente preso até o fim. Você está curioso agora, não está? Quer saber o que mais foi engolido por esse mundo esquecido? Então respira fundo. Ainda estamos só começando. Entre a Inglaterra e a Escandinávia, existia uma planície tão vasta e fértil que parecia não ter fim. Campos verdes, rios tranquilos e rebanhos selvagens dominavam a paisagem. Esse lugar se chamava Doggerland, um verdadeiro paraíso escondido entre mares gelados. Um pedaço de mundo que por milhares de anos abrigou caçadores, famílias e sonhos. Mas hoje, Doggerland está em silêncio. Nenhum pássaro canta, nenhum rio corre, nenhum homem pisa ali. Tudo foi engolido pelas águas frias do Mar do Norte. Onde antes havia vida, agora só há sombras e areia. Um reino esquecido, enterrado sob as ondas. Os cientistas descobriram esse território por acaso, analisando o fundo do mar em busca de petróleo. O que encontraram foi surpreendente. Ossos humanos, ferramentas, fragmentos de madeira e até rastros de fogueiras. Marcas de um povo que viveu e desapareceu sem saber que seria esquecido. Imagine acordar e ver o horizonte sumindo. Primeiro o rio, depois o campo, depois as casas. As águas avançando lentamente, como um inimigo silencioso e inevitável. Doggerland não caiu em um dia. Ela se afogou aos poucos, como quem é esquecido com o tempo. Os arqueólogos acreditam que milhares de pessoas viviam ali, talvez dezenas de tribos diferentes. Elas pescavam, caçavam e construíam suas casas de madeira perto dos lagos. Viviam em harmonia com a natureza, até que a natureza decidiu mudar as regras do jogo. E quando o mar decidiu subir,
Não havia para onde correr. Alguns tentaram resistir. Subiram para terrenos mais altos, criaram barcos rudimentares, mas a força da água era implacável. As ondas avançavam como muralhas líquidas, engolindo tudo. Em poucas gerações, Doggerland deixou de existir. Um continente inteiro sumiu, e ninguém contou essa história. Por muito tempo, acreditou-se que o Mar do Norte sempre existiu. Mas agora sabemos que ali havia terra firme, florestas e rios cheios de vida. O que hoje é um mar profundo já foi um vale fértil. O tempo muda tudo, até o chão sob nossos pés. Doggerland é a lembrança viva de que o mundo que conhecemos é temporário. Nada é fixo, nada é eterno. Hoje andamos em cidades sólidas, mas quem garante que, daqui a 10 mil anos, elas não estarão debaixo d'água também? Talvez a história de Doggerland seja o aviso que o passado nos deixou. A Terra é paciente, mas quando decide mudar, ela não pergunta se estamos prontos. Apenas muda e nos obriga a começar de novo. E o mais impressionante é que Doggerland não foi a única. Sítios parecidos aparecem em outras partes do mundo. Na Índia, no Japão, nas Bahamas. Regiões submersas, planícies que já foram casa de alguém. A diferença é que nessas histórias ainda há perguntas demais e respostas de menos. Cada nova descoberta arqueológica levanta uma questão maior. Quem eram essas pessoas? Que tipo de cultura existia ali? Será que elas deixaram algo além das ferramentas e ossos? E a pergunta que ninguém quer responder: quantas outras Doggerlands ainda estão escondidas? O fundo do mar pode ser o maior museu da humanidade. Só que é um museu sem portas, sem visitantes e sem placas explicativas. Cada mergulho é um bilhete de ida ao passado e o retorno é sempre cheio de dúvidas. Quanto mais exploramos, mais percebemos o quanto não sabemos. A ideia de um continente inteiro engolido soa como ficção científica. Mas é apenas geografia e tempo, dois artistas que sabem esconder seus rastros. Doggerland é real e sua história está escrita na lama, nas correntes e nos ossos que o mar devolve aos poucos. Há quem diga que o desaparecimento de Doggerland inspirou mitos antigos, até mesmo a lenda de Atlântida. Não dá para provar, mas é curioso como tantas culturas falam sobre terras que sumiram sob o mar. Talvez sejam lembranças de um mesmo trauma global. E se for assim, Doggerland é apenas um capítulo esquecido de uma história muito maior. Uma história que liga povos, continentes e memórias apagadas. Cada fragmento encontrado ali é um eco do que fomos e do que ainda somos. O mais poético é pensar que, debaixo das ondas, o tempo ainda sussurra. Talvez as vozes de Doggerland ainda estejam lá, presas entre correntes e areia, esperando para serem ouvidas novamente. Afinal, o silêncio também conta histórias. Enquanto o mar cobre os rastros do passado, os humanos modernos seguem curiosos. Continuamos a escavar, a vasculhar, a tentar entender o que aconteceu. Porque o mistério, no fundo, é o que nos mantém vivos. E você já imaginou viver em um lugar que desaparece aos poucos? Ver seu mundo ser engolido e não poder fazer nada? Será que conseguiríamos aceitar que o chão sob nossos pés tem prazo de validade? Doggerland é uma lembrança de que o planeta tem memória, mas também tem humor. Ele nos observa construir civilizações e, de vez em quando, decide brincar de apagar o quadro e começar de novo. Um pouco cruel, talvez, mas eficaz e, ironicamente, talvez o mar tenha feito um favor. Escondeu Doggerland antes que o tempo a destruísse completamente. Protegeu suas ruínas sob a areia fria, esperando o momento certo para revelar seus segredos. Hoje, exploradores usam sonar, drones e submarinos para tentar mapear esse território perdido. A cada nova expedição surgem pedaços de madeira, ossos, ferramentas e até restos de cabanas. Cada objeto encontrado é um sussurro do passado dizendo: ainda estamos aqui. Doggerland é mais do que uma história geológica, é uma lição sobre impermanência. Tudo o que parece sólido um dia pode desaparecer. Tudo o que chamamos de lar um dia pode virar oceano.
O mundo muda e nós mudamos com ele. O mar, com sua calma traiçoeira, continua cobrindo segredos que talvez nunca sejam revelados. Mas talvez seja melhor assim. O mistério é o que mantém viva a curiosidade humana. E curiosidade é o que nos faz continuar cavando, mesmo quando o chão já virou mar. Doggerland não está perdida, está apenas dormindo. E um dia talvez ela desperte de novo, não em terra, mas na nossa imaginação. Porque enquanto contarmos sua história, ela jamais será esquecida. E se existirem dezenas de outras Doggerlands espalhadas pelo mundo, escondidas nas profundezas? Talvez cada uma guarde um pedaço do quebra-cabeça da humanidade. Talvez o verdadeiro enigma proibido não esteja sob o mar, mas dentro de nós, esperando ser redescoberto. Enquanto algumas terras eram engolidas pelo mar, outra parte do mundo revelava algo que parecia impossível. Nas montanhas áridas do sudeste da Turquia, sob camadas de terra e tempo, arqueólogos descobriram um local que não devia existir. Um templo gigantesco, formado por colunas de pedra com 12.000 anos de idade. O nome dele, Göbekli Tepe, o templo dos primeiros homens. E a partir do momento em que foi encontrado, a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Imagine a surpresa dos cientistas ao perceberem que esse templo foi erguido antes da agricultura, antes das cidades, antes da escrita. Um povo de caçadores e coletores, sem metal, sem rodas, sem tijolos, movendo pedras que pesavam mais de 20 toneladas. Como isso era possível? Quem os ensinou a planejar estruturas tão complexas, alinhadas com precisão milimétrica? E talvez a maior pergunta de todas, por que construíram algo tão grandioso? As colunas, dispostas em círculos perfeitos, foram talhadas com figuras de animais, escorpiões, serpentes, leões e abutres. Cada símbolo parece contar uma parte de uma história perdida, um código que ainda não conseguimos decifrar, mas que pulsa como uma mensagem do passado. Göbekli Tepe não é apenas pedra sobre pedra, é uma carta escrita por mãos que viveram antes da história começar. Lembrete de que o ser humano sempre buscou algo maior que ele mesmo. Alguns arqueólogos acreditam que o templo servia como um centro espiritual, um ponto de encontro entre tribos. Outros sugerem que foi um observatório, um calendário em pedra usado para entender as estrelas. Mas há quem diga que ele é mais do que isso, um símbolo da primeira vez que o homem quis deixar marca no mundo. Talvez Göbekli Tepe não tenha sido construído para os deuses, mas para a eternidade, e, ironicamente, acabou esquecido por milênios, soterrado pelo próprio tempo. Curioso, não? O primeiro grande templo da humanidade foi enterrado com tanto cuidado que parece ter sido escondido de propósito. Quem o enterrou? E por quê? Será que queriam protegê-lo? Ou estavam tentando apagar algo que não deveriam ter construído? O mistério só aumenta e cada escavação traz mais perguntas do que respostas. Göbekli Tepe é, ao mesmo tempo, uma revelação e uma provocação. Os pesquisadores estimam que o local tenha levado gerações para ser erguido. Imagine centenas de pessoas trabalhando juntas, movendo pedras gigantes, sem ferramentas modernas, sem animais de carga, sem roldanas, sem ferro, apenas com força, engenho e fé. Talvez o verdadeiro mistério não esteja nas pedras, mas na mente humana. Como em meio à sobrevivência, alguém decidiu construir algo tão monumental? A ciência tenta entender, e cada nova escavação reescreve um pedaço da nossa origem. Até Göbekli Tepe. Acreditava-se que a agricultura veio antes da religião, mas ali as evidências sugerem o contrário. A fé veio primeiro. Foi o desejo de adorar, de celebrar, de se unir, que fez o homem se organizar e aprender a plantar. Ou seja, talvez as civilizações tenham nascido não por necessidade, mas por inspiração. E aqui vai uma provocação. Será que a inteligência humana floresceu debaixo de medo ou de admiração? Talvez o fogo que acendeu a civilização tenha sido o mesmo que acendia as tochas ao redor de Göbekli Tepe. A chama da curiosidade.
aquela voz interna que pergunta: o que há além das estrelas? E quando não encontra resposta, começa a construir templos hoje. Quando olhamos para Göbekli Tepe, sentimos um misto de fascínio e humildade. Ele nos faz perceber que os primeiros humanos não eram tão primitivos quanto pensamos. Eram artistas, engenheiros e sonhadores, apenas com menos ferramentas e mais coragem. Eles ergueram monumentos antes de terem cidades. E, de certa forma, nós ainda caminhamos entre as sombras dessas colunas. Cada escultura ali parece nos observar. Os animais gravados em pedra têm expressões quase vivas, como se fossem sentinelas de um segredo ancestral. Será que sabiam o que estavam registrando? Ou apenas seguiam um instinto que nem eles entendiam direito? O instinto de eternizar o momento de dizer: nós existimos. Göbekli Tepe não é um templo comum, é o primeiro testamento da humanidade, um lembrete de que a grandeza não nasceu nas cidades, mas no coração selvagem do homem. Enquanto o mundo moderno ergue arranha-céus, eles já erguiam o impossível. E o fizeram sem saber que milhares de anos depois, alguém voltaria para escutar suas vozes em pedra. E aqui estamos nós, escutando. Alguns estudiosos afirmam que Göbekli Tepe pode ter sido o ponto de partida da própria civilização, como se dali tivesse brotado a ideia de comunidade, de fé e de conhecimento, um berço de sabedoria que inspirou gerações que nem sequer sabiam seu nome. O templo dos primeiros homens. Um lugar onde o passado se tornou presente, e o presente tenta, em vão, entender o passado. E claro, há quem diga que tudo isso foi coincidência, pura necessidade. Mas convenhamos, há algo de poético demais em acreditar que tudo começou ali, por acaso. Talvez o homem tenha sempre buscado significado e acabou construindo a história sem perceber, porque no fundo somos todos construtores de templos, de sonhos e de mistérios. E o maior deles ainda é entender quem realmente fomos. O mais irônico é que, mesmo com toda a tecnologia, ainda não sabemos tudo sobre Göbekli Tepe. Cada escavação revela um novo círculo, uma nova história, um novo símbolo. O templo parece vivo, respirando lentamente sob a poeira do tempo. E quanto mais o estudamos, mais ele nos estuda de volta. É como se dissesse: vocês acham que me entenderam? Mal começaram. Göbekli Tepe não apenas reescreve a história, ele a reinventa, mostra que o ser humano é capaz de criar o impossível, mesmo quando o mundo parece contra ele. E, de certa forma, é isso que nos define. Somos filhos da curiosidade, herdeiros do mistério e construtores do inexplicável. E o primeiro tijolo dessa herança foi colocado ali, nas colinas da Turquia. Quando pensamos em civilizações perdidas, imaginamos Atlântida ou templos submersos. Mas talvez o verdadeiro enigma proibido não esteja no fundo do mar. Está ali, em terra firme, gravado em pedra, nos observando em silêncio há 12.000 anos. Göbekli Tepe é a prova de que a história da humanidade não começou com reis nem impérios. Começou com mãos calejadas, olhos voltados ao céu e um desejo inexplicável de deixar um legado. E assim, enquanto algumas terras foram engolidas pelas águas, Göbekli Tepe permaneceu escondido sob o chão, esperando a hora certa de ser redescoberto, como se o próprio tempo tivesse decidido guardar seu segredo. Um segredo que, quando revelado, nos faz perceber algo extraordinário. Talvez o início da civilização ainda esteja apenas começando a ser contado. No coração da Península Arábica, onde hoje há apenas areia e silêncio, existiu um mundo completamente diferente. Um lugar verde, cheio de rios, lagos e pastagens, onde o vento soprava entre árvores e não entre dunas. Esse lugar ficou conhecido como a Arábia Verde, um nome poético para um tempo em que o deserto ainda respirava vida. Um tempo esquecido que agora começa a despertar novamente, sob o calor impiedoso
E as tempestades de areia, arqueólogos encontraram algo que parecia impossível. Gravuras colossais de camelos e cavalos, esculpidas diretamente nas rochas, com tamanho real e detalhes impressionantes. Criadas há mais de 12.000 anos, elas não foram feitas por mãos inexperientes. Mostram domínio, intenção e uma ligação profunda entre o homem e a natureza. Essas esculturas são como janelas para outro mundo. Um mundo onde a Arábia era fértil, onde riachos serpenteavam por vales e onde rebanhos bebiam em lagoas de águas claras. Um mundo em que o homem não apenas sobrevivia, ele prosperava. E o mais incrível é que isso tudo aconteceu em um lugar que hoje parece impossível de habitar. As imagens mostram que, antes de o deserto nascer, havia vida em abundância. É difícil imaginar camelos pastando onde agora só há dunas ardentes, mas as evidências não mentem. Rachaduras nas rochas, sedimentos fósseis e traços de vegetação antiga contam a mesma história. O deserto já foi um jardim. A terra, em sua sabedoria, muda de roupa de tempos em tempos. Às vezes veste o verde das florestas, outras o dourado das areias. E nós, pequenos observadores, tentamos acompanhar o ritmo desse desfile geológico. Mas o curioso é que, enquanto o planeta muda, o homem insiste em deixar marcas, como essas esculturas, gravadas não só na pedra, mas na memória do tempo. As figuras talhadas nas rochas são tão grandes que só podem ser apreciadas de cima, como se fossem mensagens deixadas para os deuses. Cada golpe na pedra é uma frase silenciosa dizendo: "Nós estivemos aqui". É uma forma primitiva e, ao mesmo tempo, genial de arte e de sobrevivência. O que teria motivado esses artistas antigos a criar obras tão grandiosas? Seria uma celebração da vida? Um pedido de chuva? Ou apenas o desejo humano de ser lembrado? Seja qual for a resposta, ela mostra algo claro. Até mesmo no passado remoto, o homem já sabia que tudo era passageiro. Pense nisso. As esculturas resistiram a mais de 12.000 anos de vento e areia. Elas viram civilizações nascerem e desaparecerem, impérios florescerem e ruírem. E enquanto tudo mudava, continuaram lá, caladas, firmes, testemunhas do tempo. A Arábia Verde foi uma terra de abundância, mas também um lembrete cruel. Porque quando as chuvas cessaram e os rios secaram, a natureza mostrou seu poder. O verde deu lugar ao amarelo, a vida deu lugar ao silêncio. O homem partiu e o deserto nasceu. E é aqui que mora a beleza e a tragédia dessa história. Cada grão de areia da Península Arábica já foi parte de um vale fértil. Cada duna um rio e cada pedra uma lembrança de um tempo em que o mundo era diferente. A terra nunca esquece, ela apenas muda de forma. É quase poético pensar que, enquanto as grandes civilizações antigas ainda não existiam, povos desconhecidos já deixavam marcas no coração do deserto. Eles não precisavam de impérios, de templos ou de reis. Bastava uma pedra, um sonho e a vontade de eternizar algo maior que eles mesmos. Essas gravuras são, de certa forma, os primeiros livros de história da humanidade, só que escritos em pedra e não em papel. Cada traço fala sobre o clima, a fé, a esperança e o medo. E é curioso, mesmo sem palavras, elas dizem mais do que muitos textos modernos. Os arqueólogos chamam esse período de o tempo das chuvas, quando a península recebia monções intensas vindas do sul. Esse fenômeno transformou o deserto em pasto e o pasto em lar. Um ciclo natural que durou milhares de anos, até o clima mudar outra vez. E quando a seca chegou, ela não veio devagar. Os rios secaram, os rebanhos morreram e as pessoas foram obrigadas a partir. Povos inteiros migraram para o norte, levando consigo lembranças, histórias e tradições. Talvez alguns tenham chegado até o Vale do Nilo, dando origem a outras culturas. É fascinante imaginar que a Arábia, hoje sinônimo de deserto, pode ter sido uma das origens da civilização. Um lugar onde o homem aprendeu a observar o céu, a prever as chuvas, a entender a terra.
Um lugar onde nascia o elo entre a natureza e o divino. Mas o tempo, implacável, apagou tudo isso. O vento se tornou o novo rei e a areia, o novo mar. As vozes que ecoavam nos vales agora dormem sob montanhas douradas. Só as esculturas ficaram, resistindo como guardiãs silenciosas de uma era perdida. E é impossível não se perguntar quantas outras Arábias Verdes o mundo já teve. Quantas vezes o planeta mudou completamente e levou consigo povos inteiros? Será que somos apenas mais um capítulo de um livro que a Terra escreve e apaga sem piedade? Talvez o verdadeiro mistério não esteja nas gravuras, mas na própria capacidade humana de continuar tentando. Mesmo quando o mundo muda, mesmo quando tudo desaba, nós voltamos a esculpir, a criar, a começar outra vez. Essas esculturas são a prova de que o homem não teme o tempo. Ele o desafia. Cada martelada na pedra era uma forma de dizer: mesmo que tudo acabe, algo de mim ficará. E ficou. Enquanto o deserto cobre os segredos dessa antiga terra fértil, os arqueólogos continuam a cavar, sonhar e descobrir. A cada nova escavação, surge mais uma peça desse quebra-cabeça milenar. E no fim, percebemos que o passado é muito mais verde do que pensávamos. A Arábia Verde é mais do que uma lembrança, é um aviso. Um lembrete de que nada é eterno, nem os impérios, nem as florestas, nem as civilizações. Tudo muda, tudo passa. Mas o que fica é a história que ousamos contar. E é por isso que falamos sobre ela hoje. Porque, de alguma forma, aqueles povos continuam vivos em nós, em cada arte, em cada tentativa de entender o mundo, em cada desejo de eternizar o efêmero. A Arábia Verde vive em nossa curiosidade. No fim, o deserto que já foi verde é o espelho da própria humanidade. Um ciclo constante de nascimento, esplendor e esquecimento. Um lembrete de que até o silêncio carrega memória. E que, por mais que o mundo mude, sempre haverá alguém disposto a escavar o tempo em busca do que fomos. E se hoje olhamos para a areia e vemos apenas desolação, talvez seja porque não sabemos ouvir o que ela sussurra. O deserto fala, só não usa palavras, usa ecos. Ecos de um passado em que o vento trazia chuva e o homem acreditava que tudo duraria para sempre. Em quase todas as culturas antigas há um mesmo sussurro, o de um grande dilúvio. Dos templos da Mesopotâmia aos códices maias, das escrituras hebraicas aos mitos hindus, todos contam a mesma história com nomes diferentes. Um mundo coberto por águas, um aviso divino, uma destruição que limpou a terra. Mas será coincidência? Ou será que cada povo apenas descreveu à sua maneira o mesmo evento real? Talvez a verdade esteja nas ondas que ainda ecoam de um passado esquecido. Os sumérios escreveram sobre Utnapishtim, o homem que sobreviveu a uma inundação enviada pelos deuses. Ele construiu uma grande embarcação, levou animais e esperou até que as águas recuassem. Soa familiar. É quase idêntico à história de Noé, contada milênios depois. Coincidência ou memória herdada de uma tragédia real? A linha entre mito e lembrança, às vezes, é mais tênue do que imaginamos. Do outro lado do planeta, os maias falavam de uma chuva sem fim. Segundo eles, o céu se abriu em fúria e a água desceu para apagar um mundo corrompido. Na Grécia, Zeus castigou a humanidade inundando tudo, deixando apenas Deucalião e Pirra para recomeçar. Já os povos nórdicos contavam que, após o fim dos tempos, um novo casal sairia das águas para recriar a vida. Por que tantas culturas, separadas por oceanos, teriam o mesmo medo e a mesma lembrança? A ciência oferece uma pista fascinante. Por volta de 12.000 anos atrás, no fim da Era do Gelo, o planeta passou por transformações violentas. O gelo derreteu. Os mares subiram e o clima enlouqueceu. Rios se tornaram oceanos. E terras inteiras desapareceram sob a água. O que para nós é lenda, para eles foi tragédia. Os sobreviventes dessas enchentes viram o impossível acontecer. Imagine o mar engolindo o horizonte.
as montanhas virando ilhas e o céu coberto por nuvens pesadas. Para quem viveu aquilo, só podia ser obra dos deuses. E quando as gerações seguintes nasceram, as histórias viraram advertência. Não desafie o céu, ele lembra. Assim, o mito se tornou uma herança da dor. Os estudiosos chamam isso de memória coletiva ancestral. As civilizações guardaram, por meio das histórias, o trauma das águas. O que era geologia virou religião. O que era sobrevivência virou fé. E o que era medo virou sabedoria. Um lembrete de que o homem pode construir muito, mas nunca controlar a natureza. Mas há algo curioso nisso tudo. Enquanto algumas culturas culparam os deuses, outras culparam a própria humanidade. Diziam que o dilúvio veio porque o homem esqueceu de respeitar o equilíbrio da terra. Parece familiar, não é? Milhares de anos depois, ainda repetimos o mesmo erro, o dilúvio universal. Portanto, pode não ter sido um castigo, mas uma consequência natural. Um planeta reagindo às mudanças climáticas de forma brutal. O gelo que derretia, o mar que subia, a terra tentando encontrar novo equilíbrio. E o homem, pequeno demais para compreender o que via, transformando tudo em mito. No fundo, o dilúvio não é uma punição, é um espelho. Pense nisso. As águas que destruíram também criaram, limparam o velho para abrir espaço para o novo. Cada fim esconde um recomeço. E talvez por isso todas as culturas tenham visto o dilúvio como renascimento, um ciclo inevitável, como o bater do coração da própria terra. Destruição, silêncio e então, vida novamente. Em cada mito há um herói, um homem. Uma mulher ou uma família escolhida para sobreviver e reconstruir. E todos eles têm algo em comum: esperança. Mesmo quando o mundo cai ao redor, o ser humano insiste em tentar de novo. É essa teimosia que nos torna o que somos. E você? Já parou para pensar quantas vezes a humanidade já recomeçou? Quantas civilizações floresceram, sumiram e deixaram apenas ecos? Talvez o dilúvio seja apenas o símbolo do recomeço eterno. Um lembrete de que a água, assim como o tempo, leva tudo, menos a vontade de existir.